A traição deixa cicatrizes que o tempo raramente cura. Foi o que descobri naquela quinta-feira, enquanto verificava distraidamente meu celular. Uma publicação mudou tudo. Meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente processasse o que via. Meu coração disparou violentamente, minhas mãos gelaram. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas quando abri os olhos novamente, o quarto parecia instável, girando em torno de mim. As lágrimas vieram instantaneamente, misturando raiva e desespero, enquanto a realidade se impunha. Ele amava outra pessoa. O texto que encontrei era uma confissão pública. Meu companheiro havia exposto seus sentimentos por uma mulher que conhecera muito antes de mim. Com poucas palavras, ele destruiu tudo o que construímos durante os últimos 3 anos. A publicação tinha apenas 2 dias. Ele nunca me aceitou como amiga no Facebook, mas não sabia que meses atrás criei um perfil alternativo e enviei um pedido de amizade que aceitou sem questionar. Nossa relação estava prestes a completar 4 anos. Investi tempo, energia e dinheiro tentando criar uma base sólida para nosso futuro. Apoiei-o nos momentos em que mal conseguia se sustentar financeiramente. Seus problemas familiares sempre foram complexos, uma fonte constante de estresse. Meus pais nos deram suporte em vários momentos difíceis, mas agora percebia que nada disso importava. Enquanto me dedicava inteiramente ao nosso relacionamento, seus pensamentos e sentimentos pertenciam a outra. Senti uma fúria crescente, mas sabia que precisava controlar minhas emoções. Para confrontá-lo adequadamente, teria que agir com cautela e inteligência. Respirei fundo, organizei meus pensamentos e me aproximei dele na sala. "Oi?", chamei, mantendo a voz firme apesar da tormenta interior. Ele estava deitado no sofá, mexendo no celular. Quando me aproximei, notei como seu corpo instantaneamente se contraiu. Seu rosto mudou, os olhos evitando contato direto comigo, enquanto protegia o aparelho como se guardasse um tesouro. "Posso usar seu celular rapidinho?" O meu descarregou totalmente, pedi, forçando um tom casual e um sorriso que escondia minha verdadeira intenção. Sua hesitação foi reveladora, durou apenas 2 segundos, mas confirmou todas as minhas suspeitas. Pegou o telefone e começou a passar o dedo pela tela apressadamente, claramente apagando mensagens ou conversas comprometedoras. Enquanto isso, fingi interesse apenas em carregar meu aparelho, mas meu coração batia acelerado, pensando nas provas que poderia encontrar. 3 horas depois, quando ele dormia, vasculhei seu celular. Como esperava, grande parte das conversas havia sido deletada, mas restavam evidências suficientes, mensagens cheias de corações, declarações de saudade e frases como "Você é meu pensamento constante". Cada palavra que lia alimentava algo sombrio dentro de mim. Um sentimento que ia além da mágoa, transformando-se em um desejo profundo de retribuição. Na manhã seguinte, durante o café, observei-o comer em silêncio. Após 40 minutos de quietude, decidi lançar meu plano. Estive pensando, comecei controlando cada inflexão da minha voz para parecer genuinamente tranquila. Precisamos de um tempo só nosso para reconectar. Uma viagem, talvez. O efeito foi imediato. Seus olhos brilharam com alívio, como se eu tivesse oferecido uma solução para sua culpa. "Parece ótimo", respondeu animado. "Tem algum lugar em mente?" Uma cabana isolada na floresta seria perfeito, sem distrações, sem outras pessoas. "Apenas nós dois", sugeri, escondendo minhas verdadeiras intenções atrás de um sorriso. Ele concordou prontamente. Em 5 dias, organizei tudo. Encontrei um local remoto, sem vizinhos próximos ou possibilidade de interrupções. Paguei em dinheiro, usando um nome falso, garantindo que não deixaria rastros digitais ou registros oficiais que pudessem nos conectar àquele lugar. Era o cenário perfeito para confrontá-lo, ou para algo mais definitivo que começava a tomar forma em minha mente. Chegando à cabana numa sexta-feira,
Ele parecia despreocupado, conversando animadamente sobre trivialidades enquanto explorava o local. Sorri e respondi apropriadamente, mantendo as aparências enquanto o sol descia no horizonte. À medida que a luz natural diminuía, minha determinação aumentava. Finalmente teria respostas claras e talvez a chance de encerrar toda aquela dor. Quando a noite chegou, sugeri uma caminhada pela floresta. A noite está linda, comentei casualmente. Vamos aproveitar para respirar ar puro e ver as estrelas. Sem suspeitar de nada, ele me seguiu floresta adentro. Caminhamos por cerca de 20 minutos, afastando-nos cada vez mais da cabana. O luar iluminava parcialmente nosso caminho, criando sombras inquietantes entre as árvores. Este ambiente isolado era exatamente o que eu precisava. De repente parei. O som da minha respiração e o bater do meu coração pareciam ensurdecedores na quietude da floresta. Era o momento de confrontá-lo. Preciso te perguntar algo importante, falei, virando-me para encará-lo. Sua expressão mudou, como se pressentisse o que estava por vir. O que foi? Perguntou, a voz já carregando um tom defensivo. Sei sobre você e ela. Sei que ainda se comunicam e que você nunca deixou de amá-la. Suas feições se transformaram completamente, primeiro surpresa, depois tentativa de negação, finalmente uma mistura de vergonha e medo. Você entendeu errado, tentou defender-se, gaguejando. Não é o que você está pensando. Aquela mentira descarada foi a gota final. Anos de dedicação, meses de suspeitas, semanas de dor, tudo explodiu dentro de mim em um único instante. Pare de mentir, gritei, liberando toda a raiva contida. Apostei tudo em você quando ninguém mais acreditava. Dediquei anos da minha vida tentando construir algo real, e você me retribui com traição. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto ele balbuciava pedidos de desculpas. Nunca quis te machucar, murmurou com voz embargada. Por favor, me perdoa. Suas palavras soavam vazias, sem significado real diante da magnitude da sua traição. Perdão não apaga o que você fez, respondi com frieza. Você tem ideia do que significa ser traída? É como morrer por dentro, sabendo que tudo em que você acreditou era falso. Enquanto falava, senti uma onda de emoções incontroláveis. Dor, raiva, humilhação. Todas se misturando em um impulso que não consegui reprimir. Sem perceber conscientemente o que fazia, minha mão alcançou o bolso interno do casaco, onde havia escondido uma pequena faca de caça que trouxe na mochila. Quando meus dedos tocaram o cabo, algo dentro de mim se rompeu. Em um movimento fluido, ergui a lâmina. O horror em seus olhos quando viu o metal brilhando sob o luar ficará para sempre gravado em minha memória. Por cada noite que passei chorando por você, sussurrei, e antes que pudesse recuar, avancei. A lâmina penetrou seu abdômen com uma facilidade assustadora. Ele cambaleou para trás, as mãos imediatamente cobrindo o ferimento, os dedos já manchados de vermelho escuro. Sem hesitar, golpeei novamente. Dessa vez, ele caiu de joelhos, respirando com dificuldade, o rosto pálido contrastando com o vermelho que se espalhava por sua camisa. Um dia eu realmente te amei, confessei enquanto as lágrimas corriam livremente. Observei sua vida se esvaindo lentamente, experimentando uma estranha mistura de horror pelo que havia feito e uma perturbadora sensação de justiça cumprida. Permaneci imóvel por vários minutos, processando a realidade do que acabara de acontecer. Então, com uma frieza que não sabia possuir, comecei a cobrir o corpo com galhos e terra. Trabalhei metodicamente por quase 1 hora, garantindo que nada ficasse visível. Voltei para a cabana, tomei um banho demorado e dormi profundamente pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, limpei meticulosamente qualquer possível evidência do local e retornei para casa como se tivéssemos simplesmente decidido encurtar nossa viagem. 3 dias depois, registrei o desaparecimento do meu companheiro na delegacia. Minha história era simples. Ele havia saído para comprar mantimentos.
e nunca retornou. A polícia iniciou as buscas, mas sem informações sobre a localização exata da cabana, paga em dinheiro e sem registro, não tinham por onde começar. 2 semanas se passaram. Adotei perfeitamente o papel da namorada desesperada, dando entrevistas emocionadas e participando ativamente das buscas organizadas por amigos e familiares. Ninguém questionava minha versão dos fatos, até aquela terça-feira. Sozinha em casa, sentia um peso crescente no peito, não exatamente arrependimento, mas uma sensação sufocante de que algo estava prestes a mudar. O toque da campainha confirmou o meu pressentimento. Um policial de expressão grave aguardava quando abri a porta. "Precisamos conversar sobre o desaparecimento do seu companheiro", anunciou com voz firme. Mantive a compostura, mesmo com o coração acelerado. "Claro, como posso ajudar nas investigações?" Foi então que percebi uma segunda presença. Uma mulher emergiu das sombras e se posicionou ao lado do policial. Reconhecia imediatamente pelas fotos que havia visto. Era ela, a amante. "Finalmente nos conhecemos pessoalmente", disse ela com uma calma calculada que me gelou por dentro. "Temos muito o que discutir, não acha?" O plano que julguei perfeito tinha uma falha crucial. Em nossa última noite juntos, enquanto eu tomava banho, ele havia enviado nossa localização para ela, mencionando nossa reconciliação romântica na cabana isolada. Quando soube do desaparecimento, ela esperou alguns dias antes de levar essa informação às autoridades. A polícia encontrou a cabana e, após uma busca minuciosa, localizou o corpo enterrado na floresta. O DNA sob suas unhas, fibras do meu casaco em suas roupas e o histórico de pagamento em dinheiro da cabana formaram um caso sólido contra mim. Agora, entre as paredes frias desta cela, reflito sobre minhas escolhas. Não me arrependo de ter punido sua traição, apenas de não ter sido mais cuidadosa. Se pudesse mudar algo, seria apenas um detalhe. Teria verificado seu celular uma última vez naquela noite fatal, para ter certeza de que ele não poderia mais se comunicar com ela. A vagabunda que conseguiu me derrotar. O silêncio nos prédios de luxo à noite tem algo de enganador. Por trás das portas caras e dos corredores impecáveis, segredos escuros podem se esconder onde menos se espera. Foi o que descobri da pior maneira possível. Meu nome é Roberto Freire. Tenho 34 anos e trabalhei como porteiro noturno em um condomínio de alto padrão no centro de Chicago durante quase 3 anos, entre 2019 e 2022. Era um trabalho que combinava perfeitamente com meu jeito. Ficar quieto, manter tudo limpo e evitar complicações. Eu cuidava da portaria durante a noite, limpava os espaços comuns e recolhia o lixo. Um emprego simples e tranquilo, exatamente como eu gosto. No 12º andar, apartamento 1204, morava um casal que todos achavam perfeito. Fiona era bonita, sempre bem arrumada, com aquela confiança que só o dinheiro traz. Seu marido, Eduardo, também parecia saído de uma revista de moda. Cabelo sempre no lugar, roupas impecáveis, sorriso ensaiado. Eu os via quase todas as noites quando chegavam. Cumprimentavam-me educadamente no saguão, mas quando entravam no elevador e achavam que ninguém estava olhando, suas expressões mudavam completamente. Principalmente a dela. O sorriso desaparecia, dando lugar a um olhar vazio, como se finalmente pudesse tirar uma máscara pesada demais. Durante meses, isso foi apenas uma observação sem importância. Eu seguia minha rotina, fazendo rondas pelo prédio, verificando as câmeras e aproveitando a calmaria das madrugadas. Até que, numa noite de outubro de 2021, algo mudou. Eu estava subindo pela escada de emergência, um atalho que usava para chegar mais rápido aos andares superiores, quando encontrei Fiona encolhida num canto do patamar entre o 11º e o 12º andar. Estava tremendo,
Maquiagem borrada, olhos vermelhos, marcas que pareciam dedos no braço. "Tudo bem com a senhora?" perguntei, mantendo distância para não assustá-la ainda mais. Ela me olhou surpresa primeiro, depois como se me reconhecesse de algum lugar seguro. "Ele descobriu", sussurrou com voz rouca. "Eduardo descobriu que eu vi as mensagens dele com a Jennifer do departamento jurídico." Fiquei sem saber o que dizer, mas ela continuou, as palavras saindo rápidas entre soluços. "Ele fica diferente quando se irrita, como se fosse outra pessoa. Hoje jogou um vaso na parede. Passou tão perto da minha cabeça." "A senhora precisa sair daqui", falei, puxando meu celular. "Vamos chamar a polícia, ou posso ajudar a encontrar um lugar seguro." Fiona agarrou meu braço com força surpreendente. "Não, ele tem contatos por toda parte, na polícia, no tribunal." Ela engoliu em seco, o medo claro em seus olhos. "Se eu tentar fugir, ele vai me achar. Ele sempre acha." Ofereci água. Tentei convencê-la a pelo menos passar a noite em outro lugar, mas ela acabou secando as lágrimas e voltando para o apartamento. Fiquei preocupado, mas o que mais eu poderia fazer? Ela recusou qualquer ajuda concreta e eu era apenas um porteiro. Nas semanas seguintes, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. As discussões no 1204 se intensificaram. Algumas noites eu ouvia gritos enquanto fazia minhas rondas, objetos quebrando. Ela chorava, ele ameaçava. Outros moradores começaram a reclamar, mas quando a administração tentava intervir, Eduardo sempre aparecia sorridente, desculpando-se pelo ensaio de uma peça de teatro ou por terem assistido a um filme com volume muito alto. Ninguém questionava. Ele era um advogado respeitado, doava para instituições de caridade, jogava golfe com o síndico aos domingos. Em uma terça-feira de dezembro, por volta da 1h30 da manhã, eu estava levando os sacos de lixo para a área dos fundos do prédio quando vi algo que mudaria tudo. A área de serviço ficava mal iluminada, com apenas uma lâmpada amarelada próxima à porta e os contêineres de lixo alinhados contra o muro. Estava prestes a jogar os sacos quando ouvi um barulho. Recuei para as sombras e observei. Era Eduardo. Vestia um casaco escuro e luvas, apesar da temperatura não estar tão baixa. Arrastava um grande saco preto de lixo reforçado, o tipo usado para entulho de construção, não lixo doméstico comum. O saco parecia pesado e ele suava apesar do frio da noite. Olhava nervosamente para a rua, certificando-se de que ninguém passava àquela hora. Fiquei paralisado atrás de uma coluna, observando enquanto ele levantava o saco com dificuldade e o jogava dentro do container maior, destinado ao lixo do prédio inteiro. Fez isso com uma urgência estranha, quase desesperada. Depois ajustou as luvas, olhou em volta mais uma vez e voltou rapidamente para dentro do prédio por outra entrada. Meu coração disparou. As peças começaram a se encaixar. O medo de Fiona, as brigas, seu desaparecimento nos últimos 2 dias que eu havia notado, mas atribuído a uma viagem. Eduardo dizendo a outros moradores que ela tinha ido visitar a família. Queria checar o container, mas meu corpo não obedecia. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Largando os sacos que carregava em outro container, voltei para dentro do prédio. Passei o resto da noite em alerta, pulando a cada barulho. Não consegui pregar os olhos quando cheguei em casa pela manhã. Na tarde seguinte, antes de começar meu turno, 3 viaturas da polícia estavam estacionadas em frente ao prédio. O porteiro do dia me contou que um dos funcionários da coleta de lixo havia encontrado o corpo de uma mulher no container dos fundos, Fiona, estrangulada e colocada dentro de um saco de lixo. O que me deixou em choque foi a versão que começou a circular. Segundo os investigadores, parecia um caso de suicídio. Afirmavam que ela mesma havia amarrado um saco plástico na cabeça e depois se colocado dentro do saco maior. Não havia sinais evidentes de luta, diziam.
Suas impressões digitais estavam nas sacolas plásticas. A autópsia não revelou nada conclusivo. Dias depois, quando o caso já caía no esquecimento, tomei coragem e fui à delegacia. Contei tudo: o desabafo na escada, as brigas constantes e principalmente o que vi naquela noite. O detetive que me atendeu tomou notas sem demonstrar qualquer reação. Quando terminei, ele fechou o caderno e me fitou com um olhar estranho. Você tem alguma prova disso? Câmeras? Gravações? Não, mas sabe o que temos? Temos laudos médicos mostrando que a senhora Monteiro sofria de depressão severa. Temos testemunhas confirmando que ela tinha comportamento errático. E temos um marido respeitado na comunidade que está devastado com a perda. Saí da delegacia com a clara sensação de que havia cometido um erro. A verdade não importava. O que importava era quem tinha poder para definir a verdade. Naquela mesma noite, enquanto verificava as câmeras de segurança na portaria vazia, senti alguém se aproximar. Eduardo estava ali, parado a poucos metros, observando-me. Não o tinha visto entrar. O pessoal da delegacia me ligou. Começou ele, com uma voz controlada e um sorriso que não alcançava os olhos. Interessante a sua versão dos fatos. Não consegui responder. Sabe, continuou ele, aproximando-se lentamente. Histórias assim podem arruinar reputações. A minha, a sua. E ninguém vai acreditar em você, um porteiro noturno, contra um advogado que está de luto. Ele se inclinou sobre o balcão, seu rosto a centímetros do meu. Pessoas como você somem o tempo todo nesta cidade. Ninguém nota, ninguém procura. Entendeu? Entendi perfeitamente. Na manhã seguinte pedi demissão e saí de Chicago no mesmo dia. Mudei-me para outra cidade, outro estado. Troquei de número, deletei redes sociais. Já se passaram quase 3 anos. Ainda acordo no meio da noite às vezes, ouvindo a voz de Fiona no escuro do meu quarto. Não como um fantasma, mas como uma lembrança do que acontece quando olhamos para o outro lado. Uma lembrança de que, por trás das portas fechadas, pessoas que parecem perfeitas podem esconder monstros. Decidi compartilhar esta história porque o silêncio só protege pessoas como Eduardo. Sei que pode ser perigoso, mas preciso acreditar que a verdade importa, mesmo quando ninguém mais parece se importar. Se você trabalha em lugares como aquele prédio, preste atenção nos detalhes pequenos. No olhar que muda quando as pessoas acham que ninguém está vendo, no choro abafado atrás de portas, nas desculpas repetidas para machucados acidentais. E se ouvir algo, não faça como eu. Não espere até ser tarde demais para agir. Porque às vezes, quando finalmente decidimos fazer a coisa certa, já não há mais ninguém para salvar. « 33 anos e uma vida pela frente. Sou Helena, uma mulher que até recentemente compartilhava a vida com Lucas, meu marido de 34 anos. Nova York foi nosso lar durante os 5 anos de casamento, um relacionamento sem planos para filhos, onde cada um de nós buscou crescimento profissional. Minha carreira floresceu, trazendo estabilidade financeira e conforto, mas também longas horas de trabalho que, sem perceber, criaram um fosso entre nós. O afastamento aconteceu aos poucos. Compromissos se acumulavam, tempo juntos diminuía e o calor do relacionamento esfriava como uma bebida esquecida sobre a mesa. Notei a distância, mas não sabia como reconectar até que surgiu uma oportunidade. Lucas precisa viajar para a Califórnia, pensei. É nossa chance. Quando ele mencionou a viagem de negócios de 5 dias, propus transformá-la em algo mais. Podemos misturar trabalho e prazer, sugeri. Você nas reuniões durante o dia, eu trabalhando no quarto, e as noites seriam só nossas. A ideia de uma escapada romântica aparentemente não o empolgou de início. Insisti, argumentei e finalmente, quase relutante, ele cedeu. Escolhemos Coronado,
A praia dourada, o mar infinito e um hotel luxuoso que parecia saído de catálogos de lua de mel. Tudo parecia perfeito para reavivar o que tinha esfriado. Nos primeiros dias, seguimos o plano. Ele saía para reuniões, eu respondia e-mails e à noite caminhávamos na praia ou jantávamos contemplando o pôr do sol, como um casal normal, tentando se reconectar. Mas logo o pesadelo começou. Por volta da meia-noite, acordei sobressaltada a um barulho estranho, como água correndo no banheiro, mas diferente, fora de ritmo. Depois de alguns minutos parou. Deve ser o encanamento antigo, raciocinei, tentando voltar a dormir. Mas um desconforto persistente se alojou em meu estômago, como um alerta que meu corpo captava antes da mente entender. A próxima noite trouxe sinais mais claros. Revisava alguns documentos tarde da noite quando ouvia as batidas, fortes, distintas, vindas do armário. Um padrão, 3 batidas rápidas em sequência. Meu coração disparou a cada repetição. O medo congelou meus músculos. Nunca fui corajosa com barulhos inexplicáveis. Em vez de investigar, fechei os olhos e balancei Lucas, tentando acordá-lo. Nada o despertava. Sacudi-o, chamei seu nome, até praticamente gritei em seu ouvido. Lucas parecia drogado de sono, imperturbável como se tivesse tomado um sedativo potente. As batidas pararam por si só. Tremendo, me aninhei junto dele, puxando o lençol até o queixo. Talvez seja algo sobrenatural, pensei, deixando minha imaginação correr solta. Acredito nessas coisas, sempre acreditei, e a ideia me deixou completamente em pânico. O 3º episódio ultrapassou todos os limites do inexplicável. Despertei no meio da madrugada e imediatamente senti o vazio ao meu lado. Lucas não estava na cama. O chamei repetidamente, verificando o banheiro e cada canto do quarto. Nada. O silêncio absoluto aumentava minha ansiedade a cada segundo. Liguei todas as luzes e tentei telefonar para ele. As chamadas não completavam fora de área e indicava a tela. O relógio digital marcava 2 da manhã. Para onde alguém poderia ir naquele horário, em um resort à beira-mar? A mente humana tem o péssimo hábito de imaginar os piores cenários quando estamos vulneráveis. Lembrei de um filme onde o protagonista abandonava a esposa no meio da noite, deixando tudo para trás. Absurdo. Tentei me convencer, mas o medo não escuta a razão. Olhei novamente pelo quarto. Sua mala, documentos e sapatos permaneciam no mesmo lugar, um sinal de que não tinha fugido. Mesmo assim, o pânico me dominou completamente. Não conseguiria ficar sozinha naquele quarto nem mais um minuto. Desci correndo para o saguão do hotel, onde me aninhei em uma poltrona, sob as luzes claras e a presença tranquilizadora do recepcionista noturno. Ali, permaneci até o amanhecer, esgotada, mas incapaz de fechar os olhos. Às 7 horas, subi de volta ao quarto. A cena que encontrei foi surreal. Lucas dormia profundamente na cama, como se nunca tivesse saído. Paralisada por alguns segundos, minha confusão logo se transformou em indignação. Fui até ele e o acordei com sacudidas bruscas. "Onde você esteve a noite toda?" perguntei, a voz trêmula. Ele me encarou, os olhos pesados de sono e confusão genuína. "Do que você está falando? Estive aqui dormindo. Não saí do quarto." Sua resposta soou tão sincera que duvidei de mim mesma. Estaria eu tendo alucinações, perdendo o controle? Talvez fosse o estresse acumulado ou o começo de algum problema psicológico. A incerteza sobre minha própria percepção da realidade era devastadora. Preciso descansar, decidi. Enviando mensagens aos meus contatos de trabalho, reagendei compromissos e reservei o dia para recuperar o equilíbrio mental. Minha mente exausta não conseguiria lidar com planilhas e relatórios naquele estado. Quando a noite chegou, Lucas sugeriu um passeio pela orla. "Te fará bem, podemos jantar naquele restaurante italiano que você gostou", ofereceu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Não consigo, Lucas.
Estou à beira de um colapso. Não dormi nada. Estou exausta. Felizmente, ele não insistiu. Coloquei uma playlist relaxante e tentei meditar na cama, enquanto ele saía sozinho, supostamente para jantar. O silêncio não durou muito. As batidas voltaram, mais fortes e claras. Desta vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. O medo foi substituído por uma raiva fria e calculista. Levantei-me decidida. Caminhei até o armário e abri a porta com firmeza. Nada fora do comum, apenas roupões, toalhas e alguns itens de hotel. As batidas pareciam vir do painel lateral esquerdo. Consultei o relógio. 1h05 da manhã. Praticamente o mesmo horário das noites anteriores. Meu celular tocou sobre a cama. Era Lucas ligando. Antes que pudesse atender, as batidas se repetiram. Guiada por puro instinto, pressionei o painel lateral do armário. Para minha surpresa, ele cedeu como uma porta secreta, revelando um espaço oculto surpreendentemente amplo, uma passagem ou compartimento construído nas paredes do antigo hotel, provavelmente remanescente da época da lei seca, quando hotéis de luxo escondiam espaços para contrabando de bebidas. Lucas, estou pronta. A voz feminina, suave e jovem, ecoou daquele espaço escuro antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Do compartimento saiu uma mulher jovem, loira, deslumbrante em um robe vermelho de renda. Nossos olhares se encontraram no instante em que ela emergia do esconderijo. Seu rosto expressou terror puro ao me ver parada ali. Não sei explicar como ou por quê, mas meu corpo reagiu antes que minha mente processasse tudo. Agarrei seus cabelos com força, impedindo sua fuga. Ela gritou, assustada. Milhares de perguntas explodiam em minha mente enquanto mantinha a desconhecida presa. Pegando meu celular, liguei novamente para Lucas. No mesmo instante, a porta do quarto se abriu e ele entrou, cabelo molhado, respiração ofegante. Sua expressão ao nos ver foi de completo terror. Entre e feche a porta. Minha voz soava irreconhecível até para mim mesma, fria, controlada, perigosa. Ele obedeceu como um autômato, as pernas visivelmente trêmulas. A jovem começou a chorar enquanto Lucas permanecia em silêncio absoluto, incapaz de articular uma defesa ou explicação. Foi ela quem falou primeiro, entre soluços. Aquele hotel, aquele quarto específico, aquele compartimento secreto, tudo fazia parte de um esquema que já durava 3 meses. Lucas reservava sempre a mesma suíte quando viajava a trabalho, e ela o encontrava lá. O gerente do hotel, bem recompensado, permitia sua entrada discreta pela área de serviço. A estrutura secreta do armário, herança da arquitetura antiga do hotel, havia se tornado seu ninho de traição. As batidas eram o código para seus encontros noturnos, enquanto eu, supostamente, dormia. Na noite em que ele desapareceu, tinham passado horas juntos naquele espaço claustrofóbico, rindo de mim enquanto eu o procurava desesperadamente. Você trouxe sua amante para nossa viagem de reconciliação? A pergunta saiu como um sussurro incrédulo. O absurdo da situação era quase cômico, não fosse tão dolorosamente real. Lucas continuava paralisado, sentado na beirada da cama, olhando para o chão. Nem sequer teve coragem de me encarar ou de negar o óbvio. Sua covardia foi a confirmação final de que não havia nada a salvar. Ainda segurando a jovem pelo cabelo, exigi ver seu celular. As provas eram abundantes: mensagens, fotos, planos detalhados de encontros anteriores. Tudo documentado com a imprudência de quem nunca espera ser descoberto. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, não apenas meu coração, mas minha confiança fundamental no mundo, nas pessoas, em relacionamentos. Uma ruptura que, meses depois, ainda sinto como uma cicatriz profunda que não se fechou completamente. Arrumei minhas malas naquela mesma noite. Reservei outro quarto no hotel, em outro andar, para passar o restante da estadia. Na volta a Nova York,
Procurei um advogado especializado em divórcios litigiosos. Não por vingança, mas por justiça, por respeito a mim mesma. O processo de divórcio foi rápido e decisivo. As evidências eram irrefutáveis e a compensação financeira substancial não por ganância, mas como reconhecimento do tempo perdido e da humilhação sofrida. Lucas não contestou nenhuma exigência, provavelmente aliviado por encerrar tudo sem escândalo público. 2 meses se passaram desde a finalização dos papéis. Recentemente, recebi uma ligação dele, voz embargada, palavras ensaiadas sobre arrependimento e segunda chance. Deletei a mensagem sem responder. Certas pontes, uma vez queimadas, não merecem ser reconstruídas. Hoje, sigo no processo de reconstrução pessoal. Não é fácil, existe um luto verdadeiro mesmo, quando perdemos algo que já estava envenenado. Mas aos poucos, estou reencontrando a pessoa que era antes dele, talvez até uma versão mais forte e mais sábia. A confiança ainda é um desafio diário, mas a paz interior que sinto agora, livre de mentiras e traições, é um tesouro que ninguém mais poderá roubar de mim. Sou Daniel, 38 anos. Trabalho no turno da noite em um depósito de mercadorias e carrego um hábito curioso. Após o expediente, quando o resto da cidade ainda dorme, visito a lavanderia 24 horas do centro. Não é tanto pela necessidade de lavar roupas, mas pelo silêncio que encontro lá. Naquele espaço vazio, apenas o ruído ritmado das máquinas me faz companhia. Uma sinfonia mecânica que acalma meus pensamentos. Por anos, esse ritual noturno foi meu pequeno segredo, meu refúgio pessoal. Até aquela terça-feira que mudou tudo. Chovia levemente naquela noite quando entrei na lavanderia. O lugar estava quase vazio, como sempre, exceto por uma mulher sentada na área de dobragem. Não a notei imediatamente, mas ao passar perto dela, percebi seus ombros tremendo sutilmente. Estava chorando, tentando esconder as lágrimas enquanto dobrava algumas peças de roupa com mãos visivelmente trêmulas. Algo naquela cena me tocou profundamente. Hesitei, não costumo me intrometer na vida alheia, mas algo naquele sofrimento silencioso me impediu de simplesmente ignorá-la. "Está tudo bem?" perguntei, aproximando-me devagar. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, como se temesse quebrar a fragilidade do momento. Ela ergueu o rosto. Seus olhos, vermelhos e inchados, pareciam ter derramado mais lágrimas do que conseguiam conter. Balançou a cabeça negativamente. "Não", respondeu com voz embargada. "Descobri que meu marido está tendo um caso com minha melhor amiga." Fiquei sem reação diante da sinceridade crua daquela confissão. Apenas sentei na cadeira à sua frente, oferecendo minha presença como o único consolo possível naquele momento. Às vezes, tudo que alguém precisa é de um ouvido atento. Ela se apresentou como Lisa e me contou sobre Ricardo, seu marido. Falou como nos últimos meses ele havia se tornado um estranho dentro da própria casa, distante, frio, sempre com desculpas para chegar tarde. No começo pensei que fosse o trabalho, Lisa explicou, enxugando uma lágrima. Achei que ele estivesse passando por um período difícil, estresse ou algo assim. Comecei a preparar jantares especiais, tentei reacender nossa relação. Sua voz falhou. Que idiota eu fui! Lisa então me relatou como descobriu a traição. Foi ontem à noite. Ricardo chegou tardíssimo, alegando uma reunião importante. Estava tão cansado que nem tirou o terno ao se deitar. Quando fui ajudá-lo a se trocar, seu celular recebeu uma mensagem. Era dela. Lisa respirou fundo antes de continuar. Uma mensagem carinhosa, agradecendo pela noite maravilhosa e dizendo como mal podia esperar para repetir. Aquele telefone brilhando no escuro foi como uma facada. Senti meu mundo desmoronando em segundos.
Após nosso primeiro encontro, Lisa passou a aparecer com frequência na lavanderia. O lugar se tornou seu refúgio, talvez o único espaço onde se sentia segura para desabafar. Nossos encontros seguiam sempre o mesmo padrão. Conversávamos enquanto esperávamos nossas roupas, falando baixo, como se compartilhássemos segredos proibidos. Com o passar dos dias, Lisa revelou camadas mais profundas e sombrias de seu casamento. Ricardo não era apenas infiel, era abusivo. O controle que exercia sobre ela ia muito além de ciúmes, era um cárcere psicológico. Ele já deixou claro o que aconteceria se eu tentasse ir embora. Contou uma noite com um olhar vazio que me assustou mais que qualquer lágrima. Disse que me encontraria onde quer que eu fosse e que me levaria de volta. Ou pior, a calmaria com que pronunciou aquelas palavras escondia um terror profundo, uma aceitação resignada de quem vive sob ameaça constante. Você precisa buscar ajuda, sugeri, oferecendo contatos de um abrigo para mulheres na cidade vizinha. Existem pessoas que podem protegê-la. Lisa apenas sorriu tristemente. Você não entende. Ele tem amigos na polícia. Conhece gente por toda parte. Já tentei uma vez e ele me encontrou em 2 dias. Me fez jurar que nunca mais tentaria. Nos encontramos cerca de 6 vezes ao longo de 3 semanas. Nossa última conversa aconteceu numa sexta-feira. Lisa parecia estranhamente calma naquela noite, quase serena. Falamos sobre coisas triviais, como se fôssemos apenas 2 conhecidos trocando amenidades. Não mencionou Ricardo nenhuma vez. Ao se despedir, me abraçou brevemente, algo que nunca havia feito antes. Aquele gesto tão simples ficou gravado em minha memória. No domingo seguinte, fui à lavanderia como de costume. Lisa não apareceu. Também não veio na segunda, nem na terça-feira, dia em que geralmente nos encontrávamos. A ausência dela me deixou inquieto. Enquanto recolhia minhas roupas secas, notei algo no canto mais escuro da lavanderia, perto de uma máquina antiga que raramente alguém usava. Era uma camisa masculina com manchas escuras. Ao me aproximar, reconheci o inconfundível tom marrom avermelhado do sangue seco. Congelei diante daquela visão. A camisa parecia estar ali há pelo menos 1 dia, esquecida ou deliberadamente escondida. Não tive coragem de tocá-la. Pensei em alertar a polícia, mas o que diria? Que encontrei uma peça manchada de sangue e suspeitava de algo errado. Sem outras evidências, soaria como paranoia. Ainda assim, não conseguia tirar os olhos daquela mancha, como se ela quisesse me contar uma história que eu temia ouvir. Dias se passaram sem notícias de Lisa. Minha preocupação crescia. Tentei ligar para o número que ela havia me dado, mas a linha estava desativada. Foi na quinta-feira seguinte, quase 1 semana após nosso último encontro, que a verdade veio à tona através do noticiário local. Homem encontrado morto às margens do rio. A vítima, identificada como Ricardo Silveira, de 42 anos, apresentava múltiplos ferimentos na região da cabeça, consistentes com golpes de objeto contundente. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao ouvir aquele nome. Segundo a reportagem, a polícia acreditava que o crime havia ocorrido na residência da vítima, sendo o corpo posteriormente transportado e abandonado próximo ao rio. Não havia suspeitos identificados e a esposa da vítima estava desaparecida desde o incidente. Com o coração acelerado, voltei à lavanderia naquela mesma noite. A camisa manchada continuava lá, intocada, como uma peça esquecida de um quebra-cabeça macabro. Agora tudo fazia um terrível sentido. Observei aquela mancha com novos olhos, imaginando os possíveis cenários. Lisa finalmente reagindo após anos de abuso, um confronto que saiu do controle ou algo mais calculado. Minhas suspeitas oscilavam entre 2 possibilidades. Ou Lisa já havia cometido o ato quando conversamos pela última vez, o que explicaria sua estranha serenidade, ou o crime aconteceu naquela mesma noite após nosso encontro.
A primeira hipótese me perturbava mais, pois significaria que ela conseguiu manter uma aparência de normalidade carregando um segredo tão pesado. A segunda, embora igualmente perturbadora, ao menos sugeria um ato impulsivo, talvez em legítima defesa. A investigação seguiu seu curso, mas sem avanços significativos. A suposta amante de Ricardo prestou depoimento negando qualquer envolvimento no crime. O caso foi gradualmente perdendo espaço nas notícias, substituído por outras tragédias cotidianas. A polícia classificou Lisa como pessoa de interesse, mas as buscas se tornaram cada vez menos intensas com o passar das semanas. Continuo frequentando a lavanderia todas as noites. A camisa manchada, eventualmente, desapareceu, levada por algum funcionário que fazia limpeza, imagino. Mas a sensação de que aquele espaço guarda segredos nunca me abandonou. Às vezes, nas noites mais silenciosas, sinto uma presença sutil ao meu redor. Certa madrugada, enquanto carregava a máquina, senti um sopro gelado na nuca. Virei-me bruscamente, mas vi apenas a própria sombra projetada pela luz fluorescente, dançando com o vento que entrava pela porta entreaberta. Nunca mais soube de Lisa. Não sei se conseguiu escapar para recomeçar em outro lugar, se foi capturada ou se teve um destino ainda pior. Em meus momentos mais sombrios, imagino-a ainda vagando por aí, carregando o peso daquela noite terrível, procurando um novo refúgio onde possa se esconder, de si mesma talvez, mais do que dos outros. Hoje, quando passo por aquele canto específico da lavanderia, ainda olho instintivamente para o chão, buscando vestígios daquela mancha que há muito desapareceu. Tento me convencer de que poderia ter sido qualquer coisa, tinta, molho, qualquer substância vermelha, mas sei na alma que testemunhei, mesmo que indiretamente, o desfecho violento de uma história de abusos e traições. A verdade completa permanece oculta, como tantas outras histórias que ficam nas sombras do cotidiano. O que realmente aconteceu naquela noite entre Lisa e Ricardo? Foi um ato de desespero ou um plano meticuloso? Às vezes, certas perguntas são mais assustadoras que suas possíveis respostas, e talvez seja melhor que algumas verdades permaneçam enterradas, como segredos sussurrados nas máquinas de uma lavanderia vazia durante a madrugada. A monotonia das madrugadas se transformou em minha rotina nos últimos 5 anos. Aos 32 anos, encontro-me patrulhando as ruas quietas deste condomínio que parece saído de um comercial de imobiliária. Dizem que a paz é uma bênção, mas quando você observa o mesmo cenário noite após noite, começa a enxergar detalhes que outros ignoram. São como pequenas imperfeições em uma pintura que, à primeira vista, parece perfeita. Foi em uma terça-feira, no fim da tarde, que notei algo diferente na rotina do bairro. Sara atravessava a calçada com passos rápidos. Nós nos conhecíamos apenas de cumprimentos ocasionais. Um aceno de cabeça aqui, um boa tarde acolá. Sempre a vi como alguém reservada e comum. Naquele dia, porém, seu comportamento estava alterado. Ela deixou sua casa olhando repetidamente por cima do ombro, como quem teme ser seguido. Seus olhos vasculhavam cada canto da rua deserta e, num impulso repentino, escapou pelos fundos de sua residência como se fugisse de um perseguidor invisível. Problemas pessoais, pensei inicialmente, respeitando sua privacidade. Mas algo na esquina capturou minha atenção. Um veículo estacionado, motor ligado, luzes apagadas. Dentro dele, um homem que reconheci imediatamente. Jonas. Não era um estranho qualquer, mas o melhor amigo de Daniel, o marido de Sara. Jonas sempre exibia aquele tipo de confiança que só o dinheiro proporciona. Roupas de grife, acessórios caros, o típico homem que parece saído de uma revista de lifestyle. Havia algo em seu sorriso que sempre me incomodou,
uma arrogância velada que fazia as pessoas ao seu redor se sentirem menores. O que estão tramando? Murmurei para mim mesmo enquanto observava a cena. Jonas mantinha os olhos fixos na casa. Depois, em Sara. Ela gesticulava nervosamente enquanto conversavam em sussurros conspiratórios. Após alguns minutos de discussão tensa, Sara entrou em seu próprio carro. Os dois veículos partiram em direções opostas, as luzes traseiras desaparecendo na noite silenciosa. Meu estômago deu um nó. Aquilo não era um encontro casual entre conhecidos. Havia tensão demais, secretismo demais. Durante os 2 dias seguintes, aquela cena não saía da minha cabeça. Havia algo no modo como eles interagiam que sugeria uma intimidade imprópria, um segredo compartilhado que não deveria existir. Na quinta-feira, o bairro acordou com a notícia que transformaria tudo. Daniel foi encontrado morto no porão de sua casa. Suicídio, disseram. Quando cheguei ao local, já havia uma pequena multidão. O corpo já tinha sido removido, mas a imagem da cena permanecia vívida nos relatos dos primeiros a chegar. O silêncio opressivo, o corpo pendurado, o rosto de Sara congelado em choque ao encontrar o marido. Contudo, algo na descrição da cena despertou minha desconfiança. Era como se tudo estivesse meticulosamente organizado, cada detalhe cuidadosamente posicionado para contar uma história específica, a história de um homem que decidiu acabar com a própria vida. Às vezes as coisas não são o que parecem, comentou um policial enquanto eu observava a fita amarela que isolava a casa. A morte de Daniel mudou minha percepção sobre Sara. Na semana seguinte, a vi caminhando sozinha pela rua principal, carregando sacolas de compras. Não era mais a mulher comum que eu pensava conhecer. Agora era alguém com segredos potencialmente perigosos. Observei-a por dias, notando suas mudanças de comportamento, as olheiras pronunciadas, o olhar constantemente alerta, a forma como se assustava com barulhos repentinos. Minha curiosidade se transformou em investigação quando descobri, através de conversas com outros moradores, que Jonas tinha um histórico de manipulação. Um vizinho mencionou casos anteriores onde ele usava informações privilegiadas para conseguir o que queria. Ele sempre sabe onde apertar para machucar, disse o homem. Já vi Jonas destruir reputações com apenas algumas palavras no ouvido certo. 3 semanas após a morte de Daniel, tomei uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Vi Sara saindo do mercado local e a abordei diretamente. Preciso falar com você sobre Jonas, disse, bloqueando seu caminho. Não sei do que você está falando, respondeu ela tentando desviar. Vi vocês naquela noite, Sara, antes da morte do Daniel. O que Jonas estava fazendo na frente da sua casa? Seu rosto empalideceu. Depois de várias tentativas de negar, ela finalmente desabou em lágrimas no banco de uma praça próxima. Jonas me tem nas mãos, confessou entre soluços. Cometemos um erro. Apenas uma vez. Eu estava vulnerável. Meu casamento estava passando por problemas, mas me arrependi imediatamente. E agora ele está te chantageando, concluí. Sara assentiu, revelando que Daniel e ela possuíam um rígido acordo pré-nupcial que a deixaria sem nada em caso de divórcio por infidelidade comprovada. Com a fortuna considerável que ambos tinham acumulado, ela perderia tudo. Jonas descobriu e viu uma oportunidade, explicou ela. Não era apenas sobre dinheiro. Ele tem um histórico que poucos conhecem. Problemas com a lei, manipulação, chantagens anteriores. Ele ameaçou não apenas contar a Daniel, mas destruir minha reputação na comunidade, revelar detalhes fabricados, mentiras que pareceriam verdade vindas dele. E na noite em que os vi, ele estava aumentando suas exigências. Queria mais dinheiro, mais favores. Eu disse que não podia continuar assim. Seus olhos fixaram-se nos meus. Eu só queria que aquele pesadelo acabasse. As implicações daquela conversa me assombraram durante toda a noite.
Na manhã seguinte, o destino acrescentou outro capítulo sombrio à história. Encontrei Sara na entrada de sua garagem, pálida como um fantasma. Jonas está morto, sussurrou ela, como se não acreditasse nas próprias palavras. A notícia correu pelo bairro como fogo em palha seca. Jonas tinha sido encontrado em seu carro de luxo, vítima de uma overdose. Outro suicídio, disseram. Olhei para os detalhes relatados. Nenhum sinal de luta, uma seringa perfeitamente posicionada, uma carta de despedida digitada, não manuscrita. Era conveniente demais, organizado demais. Exatamente como a morte de Daniel. A coincidência era assustadora. Se minhas suspeitas estavam corretas, Sara havia eliminado tanto o marido quanto o amante chantagista, criando cenas de suicídio perfeitas. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi. E se ela soubesse que eu conhecia seu segredo? Um simples vigia noturno sem família na cidade. Alguém cuja ausência demoraria dias para ser notada. Por sorte, a decisão foi tomada por ela. 4 dias após a morte de Jonas, a casa de Sara apareceu vazia. Nenhum aviso, nenhuma mudança formal. Apenas uma nota deixada na porta da associação de moradores. Alguns segredos devem permanecer enterrados. As palavras, escritas em uma caligrafia trêmula em um pedaço de papel amassado, pareciam mais uma confissão do que uma despedida. Hoje, continuo minha rotina de vigilância noturna. Quando meu caminho me leva pela antiga casa de Sara, agora à venda há meses, sem compradores interessados, não consigo evitar um calafrio. As janelas escuras parecem olhos que guardam segredos que nunca serão revelados. Às vezes, me pergunto se ela recomeçou em algum outro bairro tranquilo, reinventando-se como a vizinha simpática e discreta que todos cumprimentam sem realmente conhecer. Ou se ela carrega consigo o peso das próprias ações, fugindo de fantasmas que apenas ela pode ver. De qualquer forma, aprendi uma lição valiosa. A tranquilidade perfeita sempre esconde algo. E algumas verdades são como sombras. Quanto mais você tenta iluminá-las, mais escuras elas se tornam. Foi durante meu primeiro ano do ensino médio, com apenas 15 anos, que vivi uma experiência que mudaria para sempre minha forma de enxergar relacionamentos. Ainda consigo lembrar como tudo começou, não de repente, mas aos poucos, como a maré que sobe sem que você perceba até estar com água no pescoço. Um novo estudante, alguns anos mais velho, integrou-se ao nosso grupo de amigos. Hugo parecia, à primeira vista, um daqueles rapazes encantadores, com jeito educado e sorriso fácil. Seus pais logo caíram nas graças da minha mãe, formando aquela típica amizade entre adultos que deixa os filhos sem escolha a não ser conviver. As primeiras semanas foram normais. Hugo era atencioso com todos, mas logo notei seus olhares insistentes na minha direção. No início, confundi com simpatia. Depois, vieram os comentários, pequenos no começo, depois cada vez mais diretos. Sabia que combinamos perfeitamente, ele dizia, enquanto se sentava ao meu lado sem ser convidado. O que começou com gentilezas transformou-se em uma perseguição diária. Tentei ignorar. Na época, eu namorava Elton, um relacionamento leve que não exigia muito compromisso. Quando comentei sobre o comportamento estranho de Hugo, Elton apenas deu de ombros e riu. Ele só está sendo legal com você, dizia, sem entender a gravidade da situação. Elton não era um namorado atencioso ou protetor, mas eu também não esperava muito dele. Nosso relacionamento era mais uma distração do que um compromisso sério. Hugo, por outro lado, intensificava sua obsessão a cada dia. Começou a aparecer nos mesmos lugares que eu, como se tivesse decorado minha rotina. Passou a fazer comentários sobre Elton. Ele não te valoriza como eu valorizaria, ou você merece alguém que realmente se importe. No início, descartei como ciúmes bobo, mas suas palavras começaram a soar como ameaças veladas.
Se você não me der uma chance, vai se arrepender. Murmurava quando estávamos sozinhos, com um olhar que misturava carinho e algo perturbador que não conseguia definir. Cansada da pressão constante, um dia aceitei sair com ele, pensando ingenuamente que uma saída poderia acalmá-lo. Eu não tinha ideia de que aquele simples sim abriria a porta para um inferno particular. O mais assustador. Os adultos ao meu redor, minha mãe e seu novo parceiro, viam Hugo como um rapaz exemplar. Quando tentei expressar meu desconforto, ouvi a frase que muitas adolescentes ouvem: "Você está exagerando. Existe algo inexplicável na forma como acabamos em situações que conscientemente evitaríamos." Sem qualquer sentimento romântico por Hugo, me vi de repente em algo que parecia um relacionamento. Não foi uma escolha clara. Foi como ser arrastada por uma correnteza enquanto todos assistiam da margem, achando que eu estava apenas nadando. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova realidade. Hugo estava em todo lugar, monitorando cada passo meu. Precisava aprovar minhas roupas, ouvir minhas conversas telefônicas com amigas, decidir onde eu iria. A princípio, alguns amigos notaram esse comportamento controlador. Mas Hugo era esperto. Começou a espalhar mentiras, dizendo que eu falava mal deles pelas costas. Sabe o que ela disse sobre você ontem? Que só anda com você por pena. Com essas táticas, criou um abismo entre mim e meu círculo social. Um a um, meus amigos se afastaram, exatamente como ele planejou. Enquanto isso, minha vida parecia estar sendo roteirizada por ele. "Vamos morar juntos depois que você terminar o ensino médio", dizia, como se meus próprios planos não importassem. Ele já havia se formado e ingressado na Marinha, enquanto eu, aos 15 anos, sentia-me sem saída. O mais confuso era sua atitude em relação à intimidade física. Me tratava como sua namorada oficialmente, mas parecia repelir qualquer contato mais próximo. Ao mesmo tempo, criava situações onde eu precisava rejeitá-lo, como se buscasse justamente a rejeição para usar contra mim depois. Olhando para trás, ainda me pergunto como permiti aquela situação. Era uma confusão diária. Somos namorados? Por que estou nesse papel se não quero estar? Quando concordei com isso, minha mente adolescente não conseguia processar o que acontecia, a manipulação sistemática de alguém que sabia exatamente o que fazia. O ponto crítico veio numa noite em que ele dormiu na minha casa, junto com minha melhor amiga. Minha mãe, trabalhando até tarde, achou que seria adequado ter companhia em casa. No dia seguinte, Hugo espalhou para todos que tínhamos tido um momento íntimo desastroso. A verdade: eu havia recusado suas investidas, mas minha amiga, no quarto ao lado, acreditou na versão dele. Na realidade, mal tínhamos trocado alguns beijos constrangidos durante todo aquele tempo. Hugo não só destruiu minhas amizades, mas também minha reputação e autoconfiança. Criou uma imagem tão perfeita de si mesmo para os adultos que até minha própria mãe parecia confiar mais nele do que em mim. "Hugo é tão prestativo", ela dizia, completamente cega para o terror psicológico que eu vivia. O baile de formatura dele deveria ter sido apenas mais um evento social, mas tornou-se um marco na minha humilhação. Mesmo não querendo me levar oficialmente como seu par, insistiu que eu usasse um vestido bonito e fosse com ele. Ao chegar lá, tentei me aproximar de alguns amigos mais velhos, mas seus olhares desviavam dos meus, resultado da campanha de difamação que Hugo havia feito. Durante a festa, testemunhei o início de outro ciclo de abuso. Hugo ignorou completamente minha presença para perseguir obsessivamente uma garota alta e loira que claramente tentava evitá-lo. Era como assistir a um replay do que havia acontecido comigo, mas agora do lado de fora da situação. A rejeição pública me fez perceber o quão pequena ele me fazia sentir. Na volta, quando minha mãe nos buscou, Hugo insistiu em irmos a um restaurante. Sentada à mesa, ouvi minha mãe e o garçom elogiando o namorado perfeito que eu tinha, enquanto eu morria por dentro.
Hugo sorria, representando seu papel de cavalheiro, enquanto eu enxergava claramente o monstro por trás da máscara. Por sorte, uma emergência familiar o afastou temporariamente da minha vida. Nesse período, soube que ele começou a sair com uma das minhas antigas amigas. Quando conversamos, descobri que ele usava nossas histórias para se gabar, contando como havia me manipulado. Ela não viu os sinais de alerta inicialmente, mas quando descobriu uma traição, finalmente se afastou dele. Ao olhar para aquele capítulo da minha vida hoje, não sinto apenas alívio por ter escapado, mas também uma força que não sabia possuir. Aprendi a reconhecer os sinais precoces de relacionamentos abusivos e a valorizar minha liberdade acima de tudo. O que parecia um buraco sem fundo tornou-se, eventualmente, a base para reconstruir minha identidade. As cicatrizes permanecem, mas já não me definem. São apenas lembretes do que superei e do quanto cresci através dessa experiência dolorosa.